Nessa videoaula vamos abordar como obter uma função trigonométrica a partir de medidas, valores, coordenadas de uma circunferência trigonométrica. Vamos aproveitar a construção que fizemos na videoaula anterior e a partir dela vamos construir em uma outra janela de visualização uma função trigonométrica. Ao final dessa construção, vamos obter uma representação em um plano cartesiano e, ao mover o ponto A sobre o círculo trigonométrico, obteremos algum efeito no plano cartesiano. Neste caso, nós temos exibido na janela de visualização 2 a função cosseno, que é obtida por meio de valores relacionados à circunferência trigonométrica. Vamos realizar nossa construção para obter este resultado. Para realizar essa construção, vamos então abrir a construção realizada anteriormente e fazer algumas modificações nessa construção. A primeira modificação, ou a primeira coisa a ser feita, é diminuir o zoom aqui. Clicando em mover janela de visualização, eu vou posicionar essa minha construção aqui no canto superior esquerdo. Agora vou exibir uma janela de visualização 2. Então nós temos aqui uma janela de visualização adicional. E como você pode notar, essa janela de visualização apresenta um plano cartesiano. Além disso, podemos observar que o ponteiro do mouse é acompanhado de suas coordenadas. Vamos fazer algumas modificações. Então, clicamos com o botão direito do mouse no interior dessa janela de visualização e acessamos a opção Janela de Visualização. Então, a primeira coisa que vamos modificar aqui, clicar aqui neste ícone para que não sejam exibidas as coordenadas do mouse. Agora, no eixo X, nós vamos clicar em distância e vamos alterar a distância 1 para a distância π sobre 2. Por quê? Porque é uma função trigonométrica, o incremento não é 1. Os valores crescem por padrão, por convenção, de π sobre 2 em π sobre 2. No eixo Y, nós vamos clicar em distância e fixar a distância em 1. Fechamos essa janela. Veja o que acontece. Se eu dar um zoom aqui, aumenta ou diminui sem que sejam modificadas as unidades. Ou seja, então, por maior que esteja o zoom, vai ficar sempre crescendo de 1 em 1 no eixo Y e vai crescer de π sobre 2 em π sobre 2 no eixo X. Ao clicar dentro de uma janela, ela que fica sendo a janela ativa. Então, qualquer objeto que você construir, que tenha uma representação gráfica, será exibido nessa janela. Se eu clicar aqui na janela de visualização 1, ficou mais escuro o seu nome, então é ela que está ativa. Então, se eu construir algum objeto que tenha representação gráfica, ele será exibido nessa janela. Então, eu vou clicar aqui na janela de visualização 2 e vou construir um novo objeto. O primeiro objeto que vou construir é um ponto E. Digitamos E igual a E minúsculo, vírgula, 0. Enter. Como você pode notar, foi construído um ponto na janela de visualização 2, cujo seu x vale E minúsculo e seu y é igual a 0. Então veja bem, se eu modificar a posição do ponto A sobre o círculo, ele modifica. Então, eu vou colocar o ponto A sobre o eixo aqui. Olha o que acontece com o ponto E maiúsculo. Vou construir um segmento que pega do ponto O até o ponto E. Para isso, digito segmento, abro o colchete, digito O, vírgula, E. Ao dar Enter, vamos ver o que acontece. Foi construído um segmento, só que ele está representado na janela de visualização 1.
que eu vou fazer? Eu vou clicar sobre esse segmento. Aqui aparece um monte de objetos que estão sobrepostos. Vou clicar aqui com o botão direito e vou selecionar um. Qual é? Eu quero o H. Agora vou em propriedades e vou na aba avançado. Na aba avançado, aqui diz localização, janela de visualização ou janela de visualização 2. Se eu deixar os dois ativos, o objeto será exibido nas duas janelas. Mas eu quero que ele seja exibido somente na janela de visualização 2. Então eu tiro a seleção da janela de visualização 1. Clico em fechar e o objeto aparece aqui. Eu vou copiar o mesmo estilo aplicado ao arco a esse segmento. Então clico em copiar estilo visual, clico no nosso arco ou no nome dele, clico em e aplico aqui no nosso segmento. Ó, E possui o mesmo estilo visual do arco AB. Por que essa relação? Para que a gente possa estabelecer uma relação que o segmento corresponde ao arco. O próximo passo é obter um ponto F que tenha relação com um valor do ponto A. Então, o ponto F será obtido da seguinte forma: F é igual a E, x do ponto C. A constituição do ponto F diz o seguinte: o seu x é o arco E e o seu y é o x do ponto C, a abscissa do ponto C. Clicando em Enter, como a gente pode observar, o ponto está sendo exibido aqui na janela de visualização 2. Ao modificar o A, este ponto é alterado. Vamos diminuir o zoom aqui, para que apareça o intervalo, para que apareça por completo o intervalo de nosso interesse, que é de 0 até 2π. E vamos habilitar o rastro do ponto F. Então, clico sobre F com o botão direito e habilitar rastro. Agora vou modificar o ponto A. O que acontece? Então, como a gente pode ver, à medida que modificamos o ponto A que percorre sobre a circunferência trigonométrica, é desenhado o rastro do ponto F. E o ponto F, a cada arco, representa a abscissa do ponto C, que para a gente é o cosseno do ângulo BOA. Agora vamos desabilitar o rastro do ponto F. Então clicamos sobre F com o botão direito para desabilitar o rastro. Vamos fazer uma nova construção. Vamos agora obter uma função que chamaremos de f_1 de x. Então digitamos f_1 de x. Essa função é igual a cosseno de x. Clicamos em Enter. É esboçada a função na janela de visualização 2. Agora vamos animar o ponto A e vamos verificar o que acontece. À medida que o nosso ponto A desliza sobre a circunferência trigonométrica, o nosso ponto F percorre a função cosseno. Para realizar a construção da função seno, nós vamos momentaneamente ocultar o ponto F e a função f1 de x. Então clicamos aqui em f1 de x, ela foi ocultada, e vamos clicar também no ponto F, ele foi ocultado. O próximo passo é criar um ponto G. As coordenadas do ponto G são as seguintes: G é igual a E, y do ponto A. O ponto G é exibido na janela de visualização 2. Clico na janela de visualização 2 para ficar ativa e vou digitar
f_2 de x igual a seno de x. Enter. Então, foi esboçado o gráfico da função seno na janela de visualização 2. Vou controlar aqui o zoom, diminuir um pouco o zoom para ser exibido uma função no intervalo 0 até 2π. E agora vou animar o ponto A. Clico no ponto A com o botão direito e animo esse ponto. À medida que o ponto A percorre a circunferência trigonométrica, o nosso ponto G percorre a função seno. Por quê? Porque o ponto G tem o x igual ao comprimento do arco e o seu y é igual à ordenada do ponto A, ou seja, o seno do ângulo BOA.